Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso treinamento de SAS. Dando continuidade, a gente vai ver agora uma nova forma de consulta. Mas antes, só para relembrar, caso você tenha fechado o SAS e tentar acessar a base que a gente estava usando, de 500 clientes, ela vai dar aquele erro porque ela não está atualizada. Lembra? A biblioteca Work é apenas temporária. Então, se você acabou de abrir o SAS novamente, como eu, seleciona todo o processo e faz o Run para atualizar. E como que a gente sabe que o processo está rodando? A gente observa aqui que o ícone do import agora está verde. Além disso, aqui no canto inferior direito tem uma engrenagem. Observe que ela está girando. Isso quer dizer que ele está em processamento. E o número 1 é que tem um processamento sendo realizado. A hora que ela parar, a base está disponível. Pronto, ele já alterou, parou a engrenagem. Agora eu posso acessar minha tabela. E voltamos à nossa tabela de 500 clientes. Como a gente pode verificar a quantidade, se eu vier aqui do lado na barra de rolagem, dar um clique, ele indica que tem 500 registros. Ou ainda, se eu for lá no último, temos aqui a indicação de 500 registros. Bom, então vamos voltar lá no início. Então, recapitulando um pouco a aula anterior. A gente veio na opção Where, que tem essa linha de comando, e a gente viu principalmente a opção igual e também não igual. Depois incrementamos usando AND, OR e também as funções de data, year, month e day. Ok? Então vamos continuar avançando nas nossas consultas. Vamos supor agora que a gente vai trabalhar com a coluna status. Está lá no final. Está aqui. É o status do limite de crédito. Nessa coluna temos três opções: inativo, ativo e bloqueado. Certo? Vamos pensar que a gente vai fazer uma ação. Eu quero selecionar um público para enviar uma mensagem. Para essa ação, eu quero selecionar apenas o público que está com status bloqueado ou ativo. O bloqueado eu vou trabalhar, tentar recuperar o limite de crédito desse cliente e só vou excluir então quem está inativo. Então, eu quero fazer duas consultas. Status igual é uma coluna de texto, então tem aspas. Ativo, fecho aspas, and e status igual bloqueado. Fecho aspas, opa, corrigi aqui, bloqueado. Lembrando, tem que estar escrito igual está na informação no campo. E vou dar o Enter. Observe que ele já rodou, foi bastante rápido. Como que eu sei que ele rodou? Tem a engrenagem lá embaixo, e também quando eu passo o mouse em cima das colunas, ela fica azul, dá esse destaque. Quer dizer que já acabou o processamento. Mas por que não pegou? Eu tenho certeza que lá tem o status ativo e bloqueado. Eles estão escritos assim. Deixa eu pegar só o ativo. Enter. Está aqui. Eu tenho clientes, tenho vários registros que o status está como ativo. São 167. E bloqueado? Deixa eu voltar aqui. Vou deixar só o bloqueado agora. Enter. Está aqui. Eu também tenho registros que o status está bloqueado. Então, por que será que a hora que eu tento fazer a consulta do status ativo e bloqueado, opa, deixa eu recuperar aqui, status é igual ativo e status é bloqueado. A hora que eu faço as duas consultas, ele não está trazendo nenhum registro. O que está acontecendo? Bom, quando eu coloco essa informação, eu estou dizendo para o SAS, selecione as colunas, os registros, que o status seja ativo e bloqueado. Ele teria que ter as duas condições ao mesmo tempo. E eu não tenho isso. Ou ele está como ativo ou bloqueado. Eu não tenho as duas condições ao mesmo tempo. Então, quando eu quero fazer uma consulta com mais de uma situação desse tipo, eu não posso usar o E.
é como se eu estivesse falando que a mesma coluna, o mesmo campo, tivesse que trazer as duas informações. Então, como eu faço isso? Bom, eu vou trocar esse igual, vou tirar, eu vou usar a palavra in, vou abrir um parênteses. Qual que é a primeira condição que eu estou procurando? Que esteja escrito ativo, vírgula. A outra condição que eu quero é o bloqueado. E vou fechar um parênteses. Vamos ver agora? Enter. Pronto. Agora ele me trouxe. Eu tenho aqui 324 registros. E agora sim, o status é ativo ou bloqueado. Essa função in é in na list, em uma lista. E essa aqui é a lista das opções que eu coloquei. A primeira opção, ativo. A segunda opção, bloqueado. Com essa consulta, ele vai me trazer a qualquer uma dos registros que tenha algum dos valores incluídos nessa lista, seja ativo ou bloqueado. De forma semelhante, lembra que a gente usou o not? Aqui a gente pode trazer também. Se eu acrescentar aqui antes do in, not, eu estou falando, olha, faça a consulta de todos os registros que a coluna status ela não esteja na lista ativo e bloqueado. Então, o resultado, vou dar um enter aqui, tem que ser todos os registros que não esteja nem ativo e nem bloqueado. E aqui está. Ele trouxe agora todos os registros em que o status é inativo. Por quê? A palavra inativo, ela não está na lista. A lista contém apenas ativo e bloqueado. Então, traga todos que não estão na lista. No caso, é a opção ativo. Para ficar um pouco mais claro aqui como que funciona o in, voltando, consultar novamente, enter. Temos que essa consulta, o in ativo e bloqueado, ele tem 324 registros. Só para a gente praticar um pouco. Isso aqui seria a mesma consulta que eu poderia fazer se status é igual ativo. Lembra que a gente usou o AND, deu errado. Eu vou usar o OR. OR status é igual bloqueado. Vou dar o Enter. E aqui, utilizando essa consulta status é igual ativo ou status é igual bloqueado, ele precisa atender pelo menos uma das duas condições. Isso aqui nos traz 324 registros. Ou seja, a gente utilizar aqui, fazer a consulta na coluna status duas vezes, utilizando o operador lógico ou, é equivalente a gente utilizar status in na list, ativo e bloqueado. Então, para resumir, o in na list, ele funciona da mesma forma que o OR. Só que aqui a gente simplifica a expressão. Fica status in ativo, bloqueado. Ou seja, pelo menos um deles tem que ser atendido. Esse é o conceito do in na list. Ok? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos pensar agora na coluna estado. Se eu quisesse fazer uma seleção de um estado específico, Sergipe é igual, abro aspas, SE, fecho aspas, Enter. Essa consulta nos trouxe 18 registros, todas elas com o estado é Sergipe. Como que eu poderia modificar para usar o in? Tiro igual, in na list, abro parênteses, vou manter o estado de Sergipe, fecho parênteses. A minha lista pode ser apenas um objeto, nesse caso apenas um estado. Vou dar o Enter. Pronto. Essa nova consulta também trouxe os mesmos 18 registros, todos que o estado é Sergipe. Então, a minha lista ela pode conter vários objetos, né? Poderia ter vários estados, São Paulo, Paraná, Tocantins, Maranhão, ou apenas um, como esse exemplo aqui. Então, vamos lá. Bom, se eu tenho 18 registros de Sergipe, se eu colocar not,
not in, ou seja, aqueles que não estão nessa lista, que está apenas Sergipe, fazer a consulta, vai ter 500 menos o 18. Aqui o resultado da nossa nova consulta. Eu vou olhar na barra de rolagem, dar um clique, 482 registros. Se Sergipe tinha 18, agora eu estou falando que eu quero todos, exceto o que está na lista, que está só Sergipe. Então bateu, certo? Bom, o que mais que a gente pode utilizar esse in? Apenas para consultas de campos de texto? Não, a gente pode usar em data também. Vamos voltar lá, usar aquela função year. Year, a gente estava utilizando a coluna data cadastro. In, eu vou especificar o ano de 2025. Aqui. Entre aspas. Tá estranho, né? Vamos ver o que dá esse resultado. Opa, deu erro. Por quê? Aqui ele está falando, olha, os dados não são compatíveis. Ok. Por que deu erro? Essa função year, eu estou trazendo o ano da coluna cadastro, que vai ser, nessa primeira linha aqui, 2024. É um número. Quando é número, eu não uso aspas. Então, se eu quero fazer a consulta daqueles registros que o ano da data de cadastro é 2025, eu mantenho sem aspas. Enter. E agora sim, todos os registros, o ano é 2025. Vamos variar um pouco então. Ao invés de usar a função year, agora eu vou usar day, a data da data de cadastro. In, eu quero que seja todas as operações que foram cadastradas nos 5 primeiros dias. Dia 1, vírgula, para separar, 2, 3, 4 e 5. Vou dar o Enter. Temos aqui, então, todos os registros que a data do cadastro foi num dia de 1 a 5, na primeira semana do mês. Vamos implementar um pouco mais. Usar a função AND e, ou seja, as duas condições vão ter que ser atendidas ao mesmo tempo. Dia novamente, data, cadastro, in, também é 5. 3, 4, 5. Enter. Ou seja, olha, eu quero que a data do cadastro seja igual a 1, 2, 3, 4, 5 e data 1, 2, 3, 4, 5. Será que vai dar alguma diferença? Temos aqui 67 registros. Vamos ver o resultado? O resultado dessa nova consulta também são 67 registros. Por que isso aconteceu? Apesar de aqui estar em letra minúscula e maiúscula, lembrando, o nome da coluna não interfere, aqui eu só fiz uma consulta redundante. A primeira sentença e a segunda são exatamente iguais. Lembra que quando a gente fez para o status, procurou bloqueado e status igual a ativo, ele dava problema. Por quê? A gente falava que a mesma coluna tinha que ter dois valores diferentes. Não é esse caso. A gente fez uma consulta redundante aqui. A gente está procurando os mesmos valores nas duas. Se eu mudasse aqui 1, 2, 3, 4, 5, colocar, por exemplo, dia 6 e 7, vamos ver qual é o resultado? Já rodou. Olha que eu passo o mouse, a coluna já fica azul. Agora veio zerado. Por quê? Agora eu estou falando, olha, o dia da data do cadastro tem que ser de 1 a 5 e também tem que ser de 1 a 6. Isso aqui ele não aceita. Agora eu teria que ter duas informações diferentes no mesmo campo. Ficou claro? Se eu fizer uma consulta redundante, ele aceita. Se eu quiser dois valores diferentes no mesmo campo, ele dá erro, traz zerado. Então, vamos mudar aqui, ó. Não quero mais a data do cadastro. Vou usar última atualização. Vou clicar no botão direito para aproveitar aqui. Então, última atualização em 1, 2, 3, 4, 5.
Vou dar um Enter. Agora temos aqui aqueles registros que a data do cadastro ocorreu no dia de 1 a 5 e a coluna última atualização também ocorreu em data que tenha dias de 1 a 5. Voltando àquele teste que a gente fez, se eu mudar aqui para 6 e 7, Enter. Agora a nossa consulta retornou 3 registros. Observe que ela é diferente daquela anterior que veio zerada, porque aqui eu estou falando que a data do cadastro, essa coluna, tem que ser de 1 a 5. Ou seja, as duas têm que acontecer simultaneamente. Última atualização, o dia é 6 ou 7. Ok? Então eu estou fazendo o teste em colunas diferentes. Se eu fizer uma consulta redundante, ele aceitaria. Ou, nesse caso aqui, se eu colocasse data do cadastro, que foi aquele teste anterior, 6 e 7, eu queria duas informações na mesma coluna. Isso não acontece, dá erro. Agora, se são colunas distintas, eu posso usar aqui sem problema. Vamos voltar aqui, mais uma questão. Se eu colocar o ou, or, pronto. Observe que essa consulta agora deu 94 registros. O que eu estou falando? Quando eu coloco a cláusula OR, é essa primeira sentença ou esta aqui tem que ser verdadeira. Então, por exemplo, eu estou falando que a data de cadastro tem que ser de 1 a 5, então está aqui. Só que, opa, essa data aqui é 8. Ele está fora dessa lista. É de 1 a 5. Então, ele não está atendendo essa primeira sentença. Então, obrigatoriamente, essa aqui tem que estar atendida. Ou seja, o dia da última atualização tem que ter sido no dia 6 ou 7. E está aqui. Última atualização ocorreu em um dia 7. Esse de baixo acontece a mesma coisa. O dia da data de cadastro é 22. Não está na lista. Mas a data da última atualização está nessa lista, 7. Ok? Bom, para finalizar, vamos fazer mais um teste. Eu vou trabalhar agora com a coluna estado. Estado, in, abro parênteses, abro aspas, porque é uma coluna de texto, rs, fecho aspas, fecho parênteses, enter. Como era de se esperar, esse registro veio vazio, porque o estado está em letra maiúscula. O que eu posso fazer aqui? Vou colocar uma vírgula, eu vou abrir aspas novamente e vou colocar em letras maiúsculas. Enter. Temos aqui, então, com essa consulta, 16 registros. Então, recapitulando, o in eu vou utilizar quando eu quero valores em uma determinada lista, inalist. Nesse caso, eu estou falando, olha, o estado pode ser RS minúsculo ou maiúsculo. Para RS minúsculo, ele não encontrou nada. Já o maiúsculo, ele encontrou. E observe aqui, ficou sem aspas. Se eu der um Enter, ele vai dar um erro. Tá? Fechar, lembrando aqui, sempre com aspas. Se você tirou por engano, por exemplo, eu cliquei sem querer aqui, apaguei. Se eu der o Enter, ele vai dar um erro. Observe que ele fala que está desbalanceado as aspas. Pronto. Bom, pela segunda aula aqui das nossas consultas, é isso. O inalist, not inalist, e também aqueles já conhecidos, as funções dia, ano, tá bom? Então, até a próxima.